Pessoal, o William aqui. Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero comentar sobre inteligência artificial para desenvolver software, tá? Nós sabemos que existem diversas áreas onde a inteligência artificial ela pode ser utilizada, né? Tanto no desenvolvimento, que é o que a grande massa dos vídeos eles tentam colocar, como também nós conseguimos criar aplicações com um certo tipo de inteligência, né? Com agentes RAG, mas nesse vídeo eu quero focar no desenvolvimento de software. Quero comentar um pouco sobre a experiência que eu estou tendo, tá? Eu estou utilizando a ferramenta Antigravity do Google. Eu não instalei nenhuma outra, eu não instalei o Cursor, não instalei o Windsurf. A primeira que eu instalei foi o Google Antigravity. Eu assisti um vídeo e uma pessoa estava comentando que estava lançando e que era a melhor ferramenta que ele estava utilizando até o momento. Eu simplesmente instalei e comecei a testar, né? Não tive dificuldades, né? Como eu acredito, como nós que somos desenvolvedores, nós já temos um certo tipo de experiência, principalmente na forma como a gente pensa mesmo. Eu acredito, a gente pensa no sentido de desenvolver um sistema, nós já meio que mastigamos, e foi assim que eu fiz. Eu no primeiro sisteminha que eu fui criar, se eu não me engano, foi um sistema para empresa de telefone celular, sabe, para assistência técnica. Eu já meio que coloquei tudo que eu queria, com a tecnologia que eu queria, a forma que eu queria, o banco de dados que eu ia utilizar e a quantidade de questões que eu especifiquei, né? E basicamente um MVP básico ali de um SaaS para esse nicho, ele saiu pronto. A primeira vez que eu usei, já saiu pronto, eu me impressionei. Falei, cara, isso é fora do comum, é algo surreal. E essa primeira vez ainda que eu criei, eu não tinha muita noção, não sabia como funcionava, nunca tinha visto. Foi bom a experiência, por ser uma primeira vez, e aí eu, indo pro próximo, já não saiu nada de acordo com o que eu queria, né? Saiu totalmente errado, aí eu parei para entender se eu não tinha especificado melhor, não tinha especificado as questões, o que faltava, comecei a pensar, e o que eu entendi, principalmente do Antigravity, eu não sei se as outras são assim, mas acredito que porque eu estou em alguns grupos, as pessoas têm comentado e praticamente é a mesma forma, né? Nós especificamos tudo que o sistema precisa ter e pedimos para a IA, ao invés dela já partir para o desenvolvimento, para a criação do sistema, ela cria um planejamento e uma task, tá? Ela vai criar dois arquivinhos Markdown, tá? Que é .md, que basicamente é uma forma bacaninha de ler ali, vai ter um formato, então vai ter um planejamento com todos os detalhes, seriam os requisitos técnicos da aplicação, e alguns funcionais não, né? Mas beleza, aí ele vai criar isso e vai criar todos os passos em outro documento chamado task. E aí você confere para ver se está tudo ali. Porque às vezes você escreveu algumas coisas, ou ela não pegou tudo que você escreveu e ela meio que ignorou, ou você talvez não especificou da forma correta, com detalhes e tal. Aí você observa e aí você simplesmente dá o prompt, pode criar. E ela começa a criar a aplicação, e isso, nas minhas criações, eu não fiz roteiro para esse vídeo, talvez vai meio bagunçado, mas eu vou tentar explicar tudo que eu passei, né, as formas com que eu passei. Se você não especificar a tecnologia, o Antigravity ele vai tender a criar tudo com Next, com React, né? Vamos dizer assim. No front-end vai ser React e talvez ele crie com Next. Se precisar de alguma API, ele já crie com Next. API para você que nunca mexeu com Next,
Existe o Next, ele pode ser separado na parte de server, na parte de front, e aí ele cria as APIs ali do lado do Next e a parte do front normal ali. Se você não especificar nada. Se você solicitar para ele ou especificar as tecnologias, no meu caso, minha segunda aplicação, eu criei uma aplicação que a gente pega um PDF, como se fosse um e-book, tá? E ele tira o texto desse e-book, ele organiza esse texto e eu crio legenda e áudio desse texto, sem usar IA nenhuma, tá? Toda essa criação não utiliza-se IA nesse processo, é basicamente Python. E eu já havia tentado fazer tudo isso em .NET e eu não que eu não havia conseguido, eu havia conseguido, só que para o áudio funcionar eu precisava de uma biblioteca de mais de 1 GB, sabe? De um arquivo lá de mais de 1 GB para funcionar. E com o Python não houve essa necessidade. Ele tem sim uma biblioteca, uma certa biblioteca para o áudio, mas não é tão grande assim. E acredito que como eles utilizam muito com o Python, já está bem otimizado, sabe? Foi bem tranquilo. Tive um pouco de dificuldade, a IA começou meio que a alucinar. E quando ela começa a alucinar, a gente tem que criar um prompt novo, meio que organizar o que você estava fazendo, detalhar para ela aonde ela tem que continuar, ou até copiar a tarefa que ela tem que continuar, e você manda para ela e ela volta a criar. Então esse foi meu segundo sisteminha que eu criei. Aí eu comecei a brincar com outras formas, né? Eu comecei a pegar, sabe, templates na internet gratuitos. Eu peguei um template de um e-commerce, baixei ele na minha máquina, um template free, normal, se eu não me engano já em Next. Abri esse template com a IA e pedi para ela criar as funcionalidades para aquele sistema. Muitas coisas funcionou, outras nem tanto. Esse foi um dos que eu meio que desisti, porque não ficou muito legal, tá? Esse eu abandonei no meio do caminho. O outro eu não tô lembrando agora, mas agora focando aqui, vamos tentar trazer um pouco sobre essa parte do desenvolvimento. Então, nós tentamos traduzir tudo num prompt detalhado, tudo que a gente precisa, pede para ela criar um planejamento e as tasks, pede para ela começar a criar. E aí, a primeira vez que eu mexi com a IA, com a Antigravity, só tinha a versão 3.0. Hoje ela está na 3.1, é um preview e tem a low e uma que é meia rápida lá, eu esqueci os nomes, é high e low. Eu estou usando sempre a high. O meu plano de Gemini é aquele Pro que eu fiz há muito tempo atrás, ele vai até setembro de forma gratuita, mas o preço dele é R$96, tá? E cara, dificilmente esgota esse low, tá? Dificilmente. Se a gente especificar bastante, bem detalhadinho ali, ele simplesmente vai criar o seu sistema de uma forma grosseira. Aí você com certeza vai precisar começar a testar, vai ver que várias coisas não vão funcionar e durante esse processo, enquanto não funciona, você vai falando para ela, tal coisa não está funcionando aqui, tal coisa eu quero assim, tal coisa você esqueceu de pôr e fazer aqui, assim, tal. Quanto a .NET, vocês sabem que eu desenvolvo em .NET, a minha carreira é em cima do .NET, e eu quero comentar um pouco aqui nesse vídeo sobre o .NET, mas depois eu vou fazer um outro vídeo só sobre desenvolvimento com IA para .NET, e depois vou criar um vídeo sobre agentes de IA com .NET, tá? Porque eu tô criando lá no meu trabalho
sobre isso, sobre agentes de IA, utilizando o MAF, e tem pouquíssimos conteúdos sobre isso no Brasil e eu quero comentar um pouco sobre a minha experiência, tá? Mas, então, comentando sobre o .NET. Então, se você for criar uma aplicação, você já especifica, ó, front-end com tal, back-end de tal forma. E nesse back-end, vai muito assim, eu quero com clean code? Quero. E você especifique como você quer esse clean code, tá? Esse clean architecture. Você especifica para IA, eu quero API, eu quero um domain, eu quero um service, eu quero um data, eu quero um IOC, tá? Especifique, porque se você falar que você quer só em .NET, cara, ela vai criar só uma aplicação ali, tá? E se você falar que você quer com um determinado banco de dados, ela vai criar ali. Se você não especificar também a versão do .NET que você quer, ela vai tentar pôr a última que tem na sua máquina. Você vê ela lá no prompt manipulando ali, fazendo build, fazendo vários comandos ali que a gente, se não conhecesse a máquina, nós também faríamos, né? E a gente vê ela fazendo essas coisas ali, é bem legal essa parte. Mas se você não especificar essas coisas, ela vai criar com a última versão, a versão que ela quiser. E outra questão que é bom se atentar também para .NET é que, vamos supor que você tem 3 ou 4 projetos ali, né? Um domain, uma de API, algum outro para banco de dados, alguma coisa assim. E você usa em alguns tipos vou chamar de biblioteca, né? No .NET a gente chama de pacote. E você tem algum pacote. Ela, de forma meio que comum, aconteceu comigo, dela pôr um pacote na versão 10 aqui e um pacote na versão 9 aqui. Aí não compila, não funciona. Ela testa, ela mesmo fica embananando. E se você não parar e você corrigir, e você olhar e ver que ela tá fazendo errado, cara, às vezes vai acabar com os teus créditos, vai acabar ali, porque é gratuito, tem muito crédito, mas uma hora dá uma esgotada, né? Não acontece muito comigo, mas acontece. Aconteceu, acho que na terça-feira, ontem, hoje não aconteceu, hoje é quinta-feira, mas são coisas que a gente tem que estar atento para não ela ficar pensando, alucinando ali, porque aí ela começa a alucinar mesmo, ela não consegue progredir, você perde tempo, fica um tempão ali. São coisas que a gente tem que, como desenvolvedor, estar atento. Então, se preocupe com a arquitetura, se preocupe com a forma com que ela cria também, com a parte de comunicação com o banco de dados, sobre os padrões, se ela está utilizando ou não, vai muito de você, porque ela vai criar da forma mais fácil possível, porque eu percebo que ela, querendo ou não, é preguiçosa. Outras coisas que ela faz, que ela pelo menos fez nesse último, nos outros eu não me recordo se ela chegou a fazer isso. Ela cria, cara, projetos do nada, sabe? Ela criou, não sei se foi para teste, o que ela fez, que ela criou alguns projetos dentro de outro projeto, do nada, assim. Tinha alguns lá, eu fui lá e apaguei. Por quê? Projetos simples de uma forma, ela cria de uma forma bem mais rápida. Quando você começa a criar projetos que você realmente vai precisar testar, pôr em produção e tal, cara, vão ser dias e dias você mexendo ali. O que eu recomendo? Já tem algo meio que aceitável, ou até antes que isso, uma travada aqui. Então, sobe no Git, vai versionando e vai acompanhando o que ela está fazendo. E se ela fizer alguma cagada muito grande de algo que já funciona, que você já validou, que você já testou, só reverte, cara. Volta e manda ela fazer de novo da forma que você quer, tá?
porque senão você quebra muita cabeça com coisa que ela começa a mexer uma travada aqui. Então, sobe no Git, vai versionando e vai acompanhando o que ela está fazendo, e se ela fizer alguma cagada muito grande de algo que já funciona, que você já validou, que você já testou, só reverte, cara. Volta e manda ela fazer de novo da forma que você quer, tá? Porque senão você quebra muita cabeça com coisa que ela começa a mexer. Eu só quero terminar esse vídeo aqui. Tamo junto, até a próxima. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até mais, pessoal. Minha bateria já foi pro saco, eu só quero terminar esse vídeo aqui. Tamo junto, até a próxima. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até mais, pessoal.